a informação sobre o processo de elaboração, aprovação e submissão pública da Agenda Regulatória de 2012. Passo a palavra ao Dr. Jaime. O Gustavo Trindade, da UNTEC, vai fazer uma apresentação a respeito da avaliação que foi feita relativa ao primeiro quadrimestre de 2011, do cumprimento da agenda regulatória, e uma proposta de processo, do macroprocesso que seria utilizado para a construção da agenda regulatória 2012. Essa proposta é a primeira vez que a diretoria colegiada vai ter contato com ela, portanto, ela pode ser apresentada hoje e apreciada pela diretoria colegiada numa próxima ocasião, caso os senhores entendam assim. Okay? Gustavo. Por favor, pode colocar a apresentação. Bom, diretores. Boa tarde a todos. Para a gente já se planejar nesse processo de construção dessa agenda para 2012. Então, a proposta inicial é que a gente passe por um caminho, se faremos as discussões mediante câmaras setoriais, tivemos já, num primeiro momento, com o NADAV e com a COARE, para fazer essa articulação dessas discussões. Então, a discussão com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para esse ano existe uma proposta já discutida no âmbito da diretoria do diretor Jaime, para a gente fortalecer a construção da agenda no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente está fazendo reuniões com o NADAV para discutir esse assunto. Então, seria uma proposta de estratégia de colocar isso no cronograma geral. E as câmaras setoriais, aí se faremos, como a gente fez uma experiência naquele primeiro ano de agenda, uma reunião extraordinária, a proposta seria que a gente fizesse alguma atividade específica com os diversos setores da sociedade, já num processo de conformação da agenda. E, logicamente, apresentar o Conselho Consultivo da Anvisa, que foi agora redefinida a sua composição, teremos reuniões já nos próximos períodos. Então, a proposta é fazer essa atualização dos critérios para a inclusão da agenda regulatória, que nós temos os critérios que foram validados em 2009 e temos utilizados até o momento os mesmos critérios. Então, de fazer uma avaliação desses critérios, fazer uma etapa interna de levantamento dos temas nas áreas, agora já nesse mês de agosto, com os gerentes gerais, junto aos que estão acompanhando todos os temas da agenda e já tem alguns insumos para a elaboração dessa agenda regulatória. Fazer articulação com o Ministério da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e discutir a forma de participação da sociedade via diálogos setoriais, para discussão dos pontos a serem priorizados, para sugerir para a diretoria colegiada aqueles temas que podem vir a compor uma agenda regulatória. E aí iniciar já no período de novembro o processo de apreciação, de deliberação da diretoria colegiada sobre esse tema, para que a gente chegue com o processo de publicação em fevereiro, ele consolidado para a publicação dessa agenda atualizada. É isso. Bom, vou abrir então a discussão, a Genor. Eu queria só voltar àquele slide das etapas. Das consultas públicas e das exercícios, já voltando. Da produção já... Não, eu só queria esclarecer a minha posição pelo seguinte, porque eu entendo sustentação oral, pelas as experiências passadas, anteriores aqui na própria diretoria, quando você tinha uma posição divergente entre a posição da diretoria colegiada que a empresa não aceitava. No caso de RDC, nós colocamos em consulta pública. Ao colocar em consulta pública, todo mundo se manifesta. Tá certo? Então, eu não entendi, foi o termo de sustentação oral. Quer dizer, vai sustentar o quê? Contra o quê? Porque essa é uma prerrogativa exclusiva da diretoria da Anvisa, que democraticamente coloca o tema para discussão geral para todos que precisam de fazer a discussão. Então, o termo está usado incorretamente, não é sustentação, quer fazer uma manifestação oral, talvez em função de que ela não esteja em consulta pública, porque ela foi divulgada, o teor dela
Junto com a pauta. Então, para mim fica mais confuso ainda, se não foi divulgado o teor da manifestação sobre o quê? Porque não foi nem divulgado a minuta da RDC. Bom, não, é a minha posição, hein? Nós vamos descobrir ouvindo a pessoa que solicitou a sustentação. Eu apenas recordo que quando nós aprovamos há algum tempo atrás, ou submetemos uma reunião pública, uma proposta de norma que tratava de medicamentos específicos, também houve solicitação de pessoas que pediram. Eu acho que a questão aí é realmente essa confusão da sustentação como algo muito formal relacionado a um determinado processo, mas aqui se trata mas a diretoria sempre submeterá, no início das reuniões, a apreciação dos diretores, a aprovação ou não desses pedidos. Porque, segundo quando nós aprovamos aqui a portaria 136, essa é uma decisão da diretoria conceder ou não a palavra, o direito de manifestação, sustentação, mesmo nos processos de interesse mais específico. Mas, em todo caso, passamos aqui a palavra ao representante que solicitou a manifestação, a doutora Renata Aparecida Dias, que é gerente de assuntos regulatórios da GlaxoSmithKline. 5 minutos, por favor, Renata. Obrigada a todos os diretores da DIPOL por essa oportunidade. Talvez o termo não seja o mais adequado, como o doutor Dirceu Barbano colocou, é um termo, infelizmente, presente na portaria, por isso eu usei este termo, tá? Bom, primeiro me apresentando, Renata, eu sou da Glaxo. A Glaxo tem vários cosméticos registrados aqui no Brasil, que nós comercializamos no Brasil e exportamos para toda a América Latina. Nossas embalagens são, portanto, bilíngue, e nós estamos sofrendo, claro, um impacto muito grande desta regulamentação em virtude desse prazo. Primeiro, eu gostaria de dizer que a RDC 16 ela é super bem-vinda, é uma iniciativa louvável, está de acordo com os valores da GSK de proteger o consumidor, mas qualquer alteração de rotulagem é um processo extremamente crítico para as empresas, vocês devem saber disso. É um processo que não ocorre de uma forma tão dinâmica como é imaginado, talvez pela Anvisa. Nós temos um processo, primeiro, de entendimento da norma, depois de criação da nova rotulagem, depois de aprovação desta nova rotulagem com todos os países da América Latina, no nosso caso de embalagem harmonizada. Depois nós enviamos essa rotulagem para a Anvisa, para a GGCOS, para ser anuída, geralmente leva-se 2 semanas para essa anuência. Depois nós enviamos essa arte anuída, esta rotulagem anuída para os fornecedores, que geralmente tem um tempo de produção dessa rotulagem considerável. E, finalmente, temos, então, a fabricação dos novos lotes. A RDC 16, além desses complicadores de um processo de alteração de rotulagem comum a todas as alterações, tem mais um complicador, que é a questão dos aromas, os alérgenos presentes nos aromas. E nós enfrentamos, eu acho que muitas empresas enfrentaram, um dilema com as empresas que fornecem o aroma. A minha proposta aqui, além de explicar toda essa situação a vocês, é trazer à discussão uma tentativa de harmonização, de igualdade entre as normas da Anvisa. Eu trago aqui a RDC 71, de rotulagem de medicamentos, que traz no seu artigo 75 a possibilidade das empresas, após a notificação da alteração de rotulagem, um prazo máximo de 180 dias para começar a fabricar os medicamentos com os novos rótulos a partir da data da notificação, sendo este o tempo previsto para esgotamento do estoque. Estou lendo aqui o artigo 75 da RDC 71 de medicamentos. E, de repente, a gente vê a RDC 16
trazer um prazo de 31 de outubro e colocando, reiterando nesta republicação da 16, que nós não poderemos mais fabricar nada com a rotulagem não adequada. A minha proposta aqui é que haja uma isonomia entre as duas legislações e que a gente possa, então, submeter a GGCOS, sim, a nova rotulagem adequada, termos a anuência da GGCOS, e a partir desta data da anuência da GGCOS, 180 dias para produção dos primeiros lotes. Isso seria adequado. A proposta seria uma igualdade nas normas da Anvisa, tentando extrapolar o que a RDC 71 coloca para alteração de rotulagem para a 16. Ou seja, a data 31 de outubro de 2011 seria a data para submetermos na Anvisa a nova rotulagem adequada. Ok? Após a submissão, a GGCOS leva cerca de 2 semanas para anuir esta rotulagem. Depois da anuência, que é vista lá no site, tem a data direitinho, nós teríamos 180 dias para iniciar a fabricação dos lotes com aquela rotulagem. Isso seria uma igualdade entre as normas 71 e 16. Bom, eu agradeço, Renata. Passo ao Dr. Jaime, na sequência. Ligou, né? Tá. Bom, eu acho que eu preciso fazer alguns esclarecimentos a respeito disso. Essa proposta de resolução, ela não trata, não está modificando, não está fazendo alteração nenhuma em relação a prazos de entrada em vigor. Essa resolução, ela vem corrigir alguns problemas que a resolução publicada em abril tinha trazido, o principal deles sendo, não temos norma em vigor na data de hoje. Tá? E ela não traz nenhuma alteração de data de entrada em vigor por uma questão simples. Essa não é uma data Anvisa, essa é uma data Mercosul. A data 31 de outubro de 2011, ela foi aprovada no Grupo Mercado Comum. Então, a Anvisa não pode unilateralmente determinar uma data distinta. Tá? Tanto é que nessa redação aqui, para destacar esse aspecto, que é um aspecto que o setor já vem conversando com a gente há um tempo razoável, nós nem fizemos remissão à data de 31 de outubro de 2011. Nós fazemos remissão ao dispositivo do regulamento Mercosul que fixa essa data, para que fique claro, de uma vez por todas, que essa data não foi fixada pela Anvisa. Essa foi uma data negociada no âmbito do Mercosul e que, portanto, a Anvisa não pode fazer alteração unilateral. Portanto, essa proposta de resolução que existe aqui, ela não chega a tratar dessa data. Ela faz outras adequações, que são aquelas 3 adequações que eu mencionei. A respeito da questão da data ser próxima ou não ser próxima, eu acho que tem que levar em consideração algumas questões. Tá? A primeira é o seguinte, a RDC 16 ela não surgiu em abril. Não é? As discussões no âmbito do Mercosul elas já vêm ocorrendo há um bom tempo. Não é? E mesmo considerando que ela tenha sido editada em abril, nós temos abril até outubro, é um prazo de 6 meses, né? 180 dias. Mas independentemente disso, qualquer discussão a respeito de alteração de prazo não é na Anvisa que tem que ser feita, ela tem que ser feita no âmbito do Mercosul. Tá? E isso já foi uma orientação que em reuniões aqui setoriais com a representação do setor de cosméticos, perfumaria, já foi deixado bem claro. A Anvisa ela não tem como fazer uma alteração unilateral do prazo. Creio que, inclusive, a representação setorial já está se movimentando para provocar essa discussão no âmbito do Mercosul. Uma outra questão também é sobre, então, por que a Anvisa não provocou e não está provocando essa questão no âmbito do Mercosul? Ora, a Anvisa participou da formalização de um acordo no âmbito do Mercosul.